Olá, meu estoico moderno, seja muito bem-vindo. E hoje, dia 1º de abril, dia da mentira? Não, espero que não seja o dia da mentira para você. Vamos avançar aqui no nosso objetivo de todos os dias às 6h45 da manhã, nós temos uma reflexão estoica nova para compartilhar aqui com você. Se você não me conhece, meu nome é Otton Sá. Eu sou graduado em filosofia e graduado em psicologia. E aqui no nosso canal, todos os dias às 6h45 da manhã, a gente compartilha uma reflexão estoica nova. Deixa eu pegar aqui o meu livro. O livro que nós estamos trabalhando é este aqui, ó. Diário Estoico, 366 lições sobre sabedoria, perseverança e a arte de viver. Ryan Holiday e Stephen Hasseman. Este livro aqui é muito bom. Eu já ressaltei aqui outras vezes em outros vídeos aqui que esse livro é muito bom. Então, se você quer buscar, se você está buscando uma vida melhor, então eu recomendo fortemente que você adquira, porque você lê este texto, né, em 5 minutos e você consegue ficar ruminando ali durante o dia sobre o texto, né? E isso vai fazer, sem dúvida nenhuma, você viver melhor. Então hoje, deixa eu abrir aqui o nosso marca-texto. Estava aqui ontem, dia 31 de março, e hoje nós vamos começar abril, olha só. E hoje, né, este mês, o nosso foco vai ser o pensamento imparcial. Olha só como é importante a gente ter um tipo de pensamento imparcial. Isso, e é um tipo de objetivo que é muito relevante para os nossos tempos atuais, porque nós vemos muitas pessoas que não conseguem ter uma calma suficiente para avaliar o seu próprio pensamento, para conseguir perceber, será se eu estou sendo imparcial nesse juízo que eu estou fazendo, neste pré-julgamento que estou fazendo, ou será se eu estou me afobando, será se eu estou me agoniando, será se eu estou me preceptando em relação a um tipo de situação que eu estou julgando, que eu estou passando, que eu estou enfrentando, que estou vendo e testemunhando. Então, o juízo, o pensamento imparcial é um exercício muito importante que todos devemos praticar e que ajuda, sem dúvida nenhuma, a viver melhor. Deixa eu ajeitar só aqui meu microfone para poder a gente começar a nossa reflexão de hoje, 1º de abril, né? Que eu espero que não seja aí o dia da mentira. Então, vamos lá? 1º de abril, hoje nós vamos ter um texto do Marco Aurélio, que está lá no seu famoso livro Meditações. O título da nossa reflexão de hoje é A Cor dos Seus Pensamentos. E Marco Aurélio diz o seguinte: tua mente tomará a forma do que a habita com mais frequência, pois o espírito humano é colorido por tais impressões. Novamente, tua mente tomará a forma do que a habita com mais frequência, pois o espírito humano é colorido por tais impressões. Vamos ver o que os nossos autores nos dizem neste dia de hoje. Eu tenho alguns comentários já acerca dessa meditação do Marco Aurélio, mas vamos ver o que os nossos autores nos dizem aqui acerca disso. Eles dizem o seguinte: se você se sentar arqueado todos os dias, né, assim, depois de um tempo a curvatura de sua coluna mudará. Avaliando uma radiografia ou uma autópsia, um médico pode dizer se uma pessoa ganhou a vida sentado numa mesa. Então, normal. Por exemplo, eu trabalho sentado. Então, todos os dias eu estou aqui neste mesmo lugar trabalhando. Eu sou psicólogo de profissão, eu tenho graduação em filosofia, mas não atuo como filósofo profissional, vamos dizer assim. E eu trabalho com psicologia, faço psicoterapia e faço psicoterapia online. Até quando eu fazia presencial também, eu trabalhava sentado. Eu trabalho sentado aqui e isso me gerou algumas consequências negativas.
às vezes uma fragilidade na coluna, às vezes uma dificuldade na postura, uma consequência negativa que eu tenho e que eu preciso estar sempre trabalhando é o encurtamento do meu iliopsoas, como esse músculo é chamado, que é o músculo ali do quadril, né, chamado até o músculo da alma, porque ele conecta quadril, glúteo, né, a parte inferior do abdômen. E pelo fato de eu ficar sentado o tempo todo, eu tenho um encurtamento do iliopsoas. E eu preciso fortalecer isso na academia todos os dias, inclusive agora. Né? Eu estou retornando de uma lesão, de uma pubalgia que eu tive, não sei se eu já comentei alguma reflexão aqui, mas eu tive uma pubalgia, né? Devido ao esforço físico, atividade física, jogando bola também, que eu gosto de jogar futebol. Eu tive uma lesão, né? E é em função dessa fragilidade, né? Eu sobrecarreguei aqui a minha região do pubis, né? Os meus músculos aqui da região do pubis. Eu estou retornando agora, né, e estou focado na academia. Inclusive hoje acordei 5 horas da manhã para poder fazer, né, o meu treino, fazer toda a série de exercícios para fortalecer aqui os adutores, iliopsoas, posteriores, abdômen inferior, né, e a consequência disso. Então, se eu vacilar, se eu deixar agir naturalmente a vida e eu não fizer um processo de musculação, de fortalecimento, os meus músculos eles ficam encurtados. Por quê? Porque eu não os estico, eu não os alongo. Eu não fico em pé esticando os músculos, né, daqui da perna. Não, eu fico com eles dobrados e isso me gera um prejuízo. Então, facilmente um médico ele pode ver, peraí, essa pessoa ganhou a vida sentada, essa pessoa ganhou a vida fazendo determinado tipo de esforço. Então, o nosso texto continua dizendo o seguinte: se você enfia seus pés em sapatos sociais pequeninos, estreitos, todos os dias, seus pés começam a adquirir essa forma. E nós temos aqui o exemplo da cultura oriental, em que há uma valorização dos pés pequenos, né? Salvo engano, são as chinesas, não são as japonesas. Ou são as japonesas, acho que são as japonesas, né, que tem ali, elas começam a quebrar os seus pés, né, calçar calçados, sapatos pequenos, e a gente vê ali como, né, os pés vão se adaptando ao tamanho do sapato e aqueles ossos vão sendo quebrados, né, então vão sendo moldados. Então a gente tem aquilo que é físico, olha só, para poder a gente chegar naquilo que importa de fato, né, na parte da alma, a gente tem o físico se moldando, né, se formando, se informando, né, aquilo que está ao seu redor. Né? Então, olha só que interessante. Eu tenho uma parte do meu corpo encurtada porque eu passo 10 horas do dia sentado numa cadeira trabalhando. Olha só. A cultura oriental incentiva as mulheres a calçarem sapatos menores para terem os pés pequenos na aparência, adquirindo uma forma externa. E o mesmo é verdade em relação à sua mente. Se você mantém um ponto de vista sempre negativo, logo tudo que encontrar parecerá negativo. Eu estava, inclusive, ontem conversando com uma paciente em que ela tem, às vezes, certa dúvida. Será que isso daqui é positivo? Eu tenho uma impressão de que é positivo, mas, às vezes, eu recebo um determinado retorno de umas pessoas e eu tenho dúvida. Eu não tenho aquela firmeza, aquela certeza de que aquilo que eu estou vendo, experimentando e vivenciando é, de fato, positivo. E a gente estava conversando sobre isso, sobre às vezes ela ter uma insegurança, sobre às vezes ela não ter essa segurança de que não, essa experiência aqui é extremamente positiva, né? E muitas vezes, né, a gente vai cultivando uma maneira de pensar que é uma maneira de pensar muitas vezes negativa. E olha, você começa, portanto, a interpretar a tua própria vida a partir dessa ótica negativa.
é aquela velha analogia do copo meio cheio e do copo meio vazio. Deixa eu beber mais um pouquinho aqui. Pronto. Então tá aqui, ó. Você tá vendo aí a água na minha taça. E quem tem uma tendência negativa vai olhar e vai falar assim: bom, a taça tá meio vazia. E quem tem uma tendência mais positiva vai olhar: bom, a taça tá meio cheia. Né? Então é isso. É um cultivo de olhar. O nosso texto diz assim: estreite sua mente e você se tornará intolerante. Pinte sua mente com pensamentos nocivos e sua vida ganhará o mesmo colorido. Ou seja, quem vai alimentando a sua mente com pensamentos nocivos, com pensamentos de maldade, com percepções equivocadas, isso alimenta a sua própria vida. A sua vida ganha o mesmo olhar. Eu mesmo, outro dia conversando com outra paciente, e ela estava me dizendo: Otton, eu me percebi numa situação que, se fosse antes de eu iniciar o processo de terapia, eu agiria de uma determinada maneira. Eu agiria de uma maneira muito mais impulsiva. Eu esmagaria a pessoa porque a pessoa vacilou. Aqui numa circunstância profissional específica, a pessoa vacilou e eu tinha aqui a carta na manga para destruir essa pessoa, para humilhar essa pessoa, para passar com trator em cima dessa pessoa. Mas eu pisei no freio, percebi que aquela atitude ali não era a mais adequada, né, que eu não necessitaria agir dessa maneira para ganhar ali aquilo que eu estava fazendo, né, para ter o resultado positivo que eu estava esperando junto ao meu cliente. E eu dei uma segurada e tudo foi se encaminhando e o resultado foi positivo. Né? Eu mudei os fins. Por quê? Porque o meu olhar foi diferente para a situação. Então, muitas vezes, nós temos situações nas nossas vidas que a gente deve cultivar um olhar diferente. E agora, estou quase encerrando. Hoje eu me alonguei um pouquinho mais, tenho um pouquinho de paciência. O Marco Aurélio lhe diz o seguinte: tua mente tomará a forma do que a habita com mais frequência. Isso daqui é muito sério. Por quê? O que habita a tua mente? Aqui eu acho que é o ouro da nossa reflexão de hoje. O que habita na tua mente? O que habita a tua mente? Isso daqui é muito importante. Isso daqui é tão importante porque eu vou extrapolar a reflexão, mas talvez não necessariamente eu esteja extrapolando aqui, mas no sentido de o que você consome culturalmente. Porque muitas vezes a forma da cultura vai sendo integrada na tua mente e a tua mente vai ficando moldada à forma da cultura. Então você precisa ter muito cuidado com a cultura que você consome. Porque essa cultura, ela pode ser podre. Nem toda cultura é boa, nem toda cultura é positiva. Nem toda cultura te eleva, nem toda cultura te joga para cima. Então, qual é a cultura que você consome? Se você consome, por exemplo, se você é homem e consome uma cultura de pornografia, por exemplo, você pode ter a tendência a objetificar, e você é hétero, você tem uma tendência a objetificar o corpo de uma mulher. Percebe? Aquela forma vai entrando na tua cabeça e isso vai moldando. E o teu espírito vai sendo colorido. Olha só como essa meditação é riquíssima. E muitas vezes a gente não percebe isso daqui que o Marco Aurélio está dizendo. Essa reflexão aqui é muito... É fundamental, eu posso dizer. É fundamental.
Então, o que você consome? O que você consome? Quais são as formas que você coloca dentro da tua cabeça? Porque essas formas vão moldar o teu espírito, vão colorir o teu espírito. E isso é muito sério. Por exemplo, eu tenho bem aqui do meu lado, eu estou lendo o teatro completo aqui de Eurípides, né? E eu estou lendo atualmente a peça de Andrômaca, né? Que era a esposa ali de Heitor, famoso guerreiro troiano. Então, é esse tipo de forma que eu quero colocar na minha cabeça. Peraí, como é que os gregos lidavam com a injustiça? Como é que eles agiam diante de um conflito ético entre uma lei humana versus uma lei divina? Como é que eles lidavam com a vingança, com a justiça? Porque a gente tem muito isso daqui nesse teatro grego, né? Esse daqui é o número 2, mas eu tenho ali o número 1, o número 3, né, dessa coleção. Do Eurípides, esse daqui é só Eurípides. Maravilha, né? Se você quiser comprar, inclusive, eu recomendo demais, certo? Tem textos aqui do Torrano, né? Um intelectual brasileiro muito bom, né? Enfim. Então, o que você coloca dentro, culturalmente falando? Aí vem uma pessoa gosta de ler, mas lê aqueles romances de, sei lá, de pornografia, né? De pornô soft. Não tenho nenhum aqui. Não tenho nenhum aqui. Mas esses romances piegas, né? Estilo 50 tons. Né? Uma vibe meio assim. E a pessoa vai colocar aquela forma dentro de si. E ela vai alimentando o seu espírito e o seu espírito vai sendo colorido por tais impressões. Então a gente necessita ser formado culturalmente a partir de outras referências que não essas referências que estão aí na nossa cultura popular. Porque talvez você não perceba, mas essas referências, elas geram em nós inseguranças, instabilidades, medos. E a gente vai adquirindo tudo isso. Então, a tua mente tomará a forma do que a habita com mais frequência, pois o espírito humano é colorido por tais impressões. Então, com que você tem alimentado a tua mente? Com que? Isso é muito importante. Por isso que as nossas reflexões são às 6h45 da manhã, quando eu espero que você já tenha acordado, esteja tomando café, para poder alimentar o teu espírito com uma meditação mais positiva, com algo que vai colorir o teu espírito positivamente. E se essa reflexão fez sentido para você e você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os dias, às 6h45 da manhã, uma nova reflexão estoica. Beijinhos e até amanhã.